você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, por favor, no capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre o medo de recomeçar. A gente está tratando aqui nas quintas-feiras sobre vencendo o medo. E hoje eu quero falar um pouco sobre o medo de recomeçar depois de fracassar. Eu queria usar o texto de Moisés e o chamado de Moisés no capítulo 3. Quero ler com os irmãos do verso 1 até o verso de número 12, por favor. Moisés recebeu aqui o chamado do Senhor e eu queria ler com vocês Êxodo capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo 12. Amém? Todos acharam? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor no meio de uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um dos medos que muitas vezes nos acometem depois que nós fracassamos, erramos, falhamos em algum intento, em algum projeto, ou até em construir algo na nossa própria vida. O interessante é que nós temos muita dificuldade de lidar com os fracassos. Geralmente, quando nós fracassamos, nós ficamos com medo, com ressentimento, com insegurança, com desânimo, frustrações e às vezes até decepções. A grande verdade é que temos muita dificuldade às vezes de lidar com o fracasso. E quando a gente olha para a Bíblia e principalmente para o chamado de Moisés, a gente vê que o próprio Moisés, ele fracassou 2 vezes. No capítulo 2, se você está com a sua Bíblia aberta, no verso 11 a 15, você conhece a história quando Moisés saiu do palácio e viu um egípcio, verso 11, espancando um hebreu. O texto diz no verso 12 que ele olhou de um lado e de outro e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. E o texto continua dizendo no verso 13 do capítulo 2, saiu no dia seguinte
e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Interessante, irmãos, que no sermão de Estevão, lá em Atos capítulo 7, quando ele cita essa passagem de Moisés, ele diz que quando Moisés investiu contra o egípcio e tentou apacentar a briga entre os hebreus, Estevão, no capítulo 7, no versículo de número 25, ele diz que Moisés, ele queria livrar o povo dele do poder dos egípcios. Ele tinha uma intenção boa, mas na realidade fez na hora errada, do jeito errado, no momento errado, e se esqueceu de ouvir a voz de Deus para poder agir. E Moisés, irmãos, como muitos de nós, quando fazemos as coisas motivados, talvez pela ira, talvez pela circunstância, sem ouvir a Deus, sem buscar a Deus, sem esperar a orientação de Deus, fracassamos. Moisés, irmãos, julgou que estava fazendo algo assim, muito bom, mas o texto diz que ele acabou fugindo de Faraó, porque ele descobre o que Moisés fez. E aquele que vivera no palácio por 40 anos, ou pelo menos quase 40, né? Aquele que tinha todas as regalias de ser o filho e o príncipe do Egito, agora ele é um fugitivo, agora ele abandona tudo, agora ele vai para o deserto e ele amarga o fracasso de ter investido no seu próprio povo e viu que as coisas não deram certo. O interessante, irmãos, que quando Deus chama Moisés no capítulo 3, você vai ver Moisés levantando uma série de objeções e desculpas para Deus. Moisés, por exemplo, a primeira grande desculpa está aí no versículo de número 11. Quem sou eu? A outra desculpa está no versículo 13. Quem é o Senhor? A outra desculpa está no capítulo 4, versículo 1. O meu povo não vai me ouvir. E a quinta e última desculpa está no capítulo 4, versículo 13. Envia outro, menos a mim. As desculpas, irmãos, e as objeções de Moisés revelam o ressentimento de Moisés, o medo de Moisés fracassar novamente. E ele então interpela, levanta uma série de objeções a Deus. E a primeira delas mostra muito bem o coração ressentido e amedrontado de Moisés. Quem sou eu? Em outras palavras, já fracassei 2 vezes. Quem sou eu? Uma das objeções lá no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: o povo não me ouvirá. Por que ele disse isso? Porque quando ele apartou a briga lá atrás dos seus irmãos, eles não ouviram Moisés. Então veja, querido, que Moisés, ele tinha fracassado no seu intento, e agora usa uma série de desculpas para revelar o medo que ele tinha no coração de recomeçar. O medo, de repente, de prosseguir naquele intento que ele tinha já no coração lá atrás, mas que não era o tempo, nem o momento e nem a hora dele agir. E aí, com Moisés, irmãos, nós nessa noite aprendemos algumas lições dessa questão que muitas vezes pode acometer a mim e a você. Como recomeçar depois de fracassar? Como vencer o medo de recomeçar? Tem muitas pessoas, irmãos, que por causa de fracassos, de alguns erros, de alguns problemas, com respeito a alguma coisa na vida, elas têm medo de recomeçar. Ficam com a sua vida paralisada, ficam com a sua vida estacionada e se acomodam àquela situação
e se esquecem de caminhar, de trilhar um caminho novo, e se esquecem de recomeçar. Como recomeçar depois de fracassar? Quando a gente olha para o chamado de Moisés, esse chamado nos concede algumas respostas a essa pergunta, que é tão atual, irmãos, e tão necessária nos nossos dias. Temos visto, por exemplo, pessoas que por causa de fracassos tiram a própria vida. Convivemos com isso. Convivemos com pessoas que por causa de erros e de desacertos em alguma coisa, não têm forças para prosseguir, não têm forças para recomeçar. Aconteceu com Moisés. Moisés, irmãos, estacionou a vida dele, e quando Deus o chama, Moisés se mostra amedrontado em recomeçar, e usa uma série de desculpas para Deus. Como recomeçar depois de fracassar? É isso que o chamado de Moisés nos responde. Em primeiro lugar, irmãos, como recomeçar depois de fracassar? Em primeiro lugar, irmãos, tendo a consciência da nossa limitação. Um fato interessante aconteceu quando Deus chama Moisés. Versículo 5, olha que coisa interessante. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Você conhece o texto, nós lemos. Moisés viu uma sarça que ardia, mas é interessante que o fogo daquela sarça não consumia a sarça. Ela continuava brilhando e ardendo, sem virar pó e cinza. E o texto diz que ele se aproxima para ver aquela maravilha. E quando Deus viu que Moisés notou a sarça e se aproximou, Deus fala com Moisés. Deus chama Moisés, versículo 4. E quando Moisés responde: eis-me aqui, a palavra de Deus diz: Moisés, não chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Em outras palavras, eu sou diferente de você. Eu sou Deus santo, santo e santo, e você é um pecador. Você está na minha presença, Moisés. Tire as sandálias dos pés. Pastor, o que Deus queria mostrar para Moisés? Que Moisés era um homem pecador, que Moisés era um homem falho, que Moisés era um homem que não podia se igualar à santidade de Deus. E Moisés então Deus revela a Moisés o seu caráter santo, e ao mesmo tempo Deus revela a Moisés as limitações de Moisés. Moisés era um homem pecador, e para ele se achegar ao Deus vivo, existia uma distância, porque o terreno onde ele estava, como diz Deus, era terreno santo. Moisés, irmãos, então precisa aprender uma lição. Todos nós, irmãos, todos nós, em grande ou pequena medida, erramos, falhamos, fracassamos. Muitas vezes nós pensamos em algum projeto, até iniciamos, mas às vezes, irmãos, esse projeto não dá certo. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós somos seres humanos limitados, e todos nós estamos sujeitos a erros, a acertos e a fracassos. O próprio Pedro, que andou com Jesus 3 anos, fracassou no seu testemunho. Então, irmãos, a gente pode observar que para recomeçar depois de fracassar, você não pode se cobrar além do que você é. Interessante, se fosse uma teologia do coach, diria para você assim, quer ver? Não, caminhe para frente, sabe por quê? Porque você pode, você consegue, você é o cara. Irmãos, mas quando a gente olha para a Bíblia, é exatamente o oposto. A Bíblia diz: olha, você não pode, você não consegue, você é falho mesmo. Sabe por quê?
Porque você é pecador. E é essa consciência que nós somos pecadores, irmãos, que nos liberta da paralisia do fracasso. Ou seja, como diz um escritor americano que eu gosto muito, num dos seus romances, ele escreve o seguinte: se não há lugar para o fracasso, não há lugar para mim, e nem para você. Porque qual o homem que já pisou nessa terra que nunca fracassou? Qual o homem que viveu nessa terra que não teve o seu intento de certa feita não levado a cabo, e ele ficou com aquela sensação de frustração e ressentimento, porque algo que ele queria ou buscava, ele não conseguiu levar adiante? Mas aí, irmãos, vem Deus e mostra a Moisés que ele é um homem limitado. Portanto, meu querido, eu não sei se você amargou algum fracasso, mas deixa eu te dizer uma coisa: se você amargou, você é igual a mim. Você é igual a todos nós. Porque não existe ninguém que passe incólume nessa vida que não tenha errado, falhado ou fracassado em alguma coisa. O perigo é que a nossa sociedade, ela dificilmente dá lugar ao erro, dá lugar à falha, dá lugar ao fracasso. Uma segunda chance nessa nossa sociedade de hoje, cujo desempenho é cada vez mais hostil, não tem muito lugar para o fracasso. Mas louvado seja Deus, que quando Deus está na história, há lugar. Amém? Então, irmãos, em primeiro lugar, como recomeçar depois de fracassar? Tenha consciência de que todos nós somos limitados, e que todos nós estamos sujeitos a falhas, a problemas e aos fracassos. Como, pastor, recomeçar depois de falhar? Em segundo lugar, tendo a consciência de que Deus é sempre por nós. Veja no versículo 12, a palavra de ânimo que Deus dá a Moisés. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Por que que Deus disse isso a Moisés? Porque Moisés, irmãos, havia falhado, havia fracassado, e ele de repente nutriu uma ideia de que Deus não era mais com ele, porque ele falhou. E aí Deus, irmãos, vem e diz para ele o seguinte: olha, Moisés, eu serei contigo. Isso significa, irmãos, que o fracasso, a falha e o erro não nos divorcia da presença e do amor de Cristo. Deus, irmãos, é sempre por nós, e Ele não espera de mim e de você perfeição. Ele espera de mim e de você fidelidade e obediência. Mas perfeição, irmãos, Ele não espera. Por quê? Porque Ele sabe quão pecadores nós somos, como nós somos falhos, mas Ele é sempre conosco, irmãos. A bênção de saber que Cristo é por nós, não é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que Ele já fez na cruz, e nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Cristo não nos escolhe porque somos bonzinhos e sempre acertamos. Cristo nos escolhe porque Ele resolveu nos escolher e nos amar, independente do que éramos. E Moisés, irmãos, recebe de Deus uma palavra de ânimo. Versículo 12: eu serei contigo. Pastor, como é que a gente recomeça depois que fracassa? Tendo a consciência, irmãos, de que Deus é por nós, e nem o fracasso, às vezes nosso, vai nos afastar do amor de Cristo. Amém? Lembra lá do apóstolo Paulo em Romanos 8? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu acrescento uma coisinha por minha conta aqui: nem o fracasso, nada, irmãos, há de conseguir nos afastar do amor de Deus. E a gente pode recomeçar, sabe por quê? Porque nós temos a certeza de que Deus é por nós. Sabe quem eu estou me lembrando aqui agora? Do grande profeta Elias. Elias desafiou Acabe, Elias desafiou a religião de Baal, Elias desafiou os 450 profetas, venceu a luta.
Elias orou para que chovesse e a chuva veio. E no capítulo 19, irmãos, Elias é jurado de morte por uma mulher. Ela fala: Elias, olha, eu vou pegar você e vou matar você, e não adianta se esconder de mim que eu vou te matar. A Bíblia diz que esse homem, irmãos, ele foge apavorado. A Bíblia diz que ele se esconde numa caverna e ele lamenta por 3 vezes o seu aparente fracasso. Se você der uma olhadinha em 1 Reis capítulo 19, no versículo 4, no versículo 10 e no versículo 14, Elias fala a mesma coisa. Eu não sou melhor do que os meus pais, eu enfrentei a tudo e a todos, mas eu fiquei só, e agora procuram tirar a minha vida. Em outras palavras, eu fracassei, eu não consegui ser melhor do que os meus pais. E o texto diz que por 3 vezes, irmãos, Elias, ele fala a mesma coisa, ele destila a mesma frustração. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que apesar de Elias pensar que amarga um grande fracasso, o Senhor sempre está com Elias. Por 2 vezes, Deus foi ao encontro de Elias. E a pergunta que Deus faz para Elias é muito bela. Ele diz assim: Elias, que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? Porque na verdade, irmãos, a gente quando é frustrado, quando fracassa em alguma coisa, a gente às vezes pensa que o Senhor nos abandona por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros, por causa do nosso projeto que a gente não conseguiu levar adiante. Mas Deus, irmãos, Deus intervém na nossa vida, interveio na vida de Elias, animou o seu profeta dizendo o seguinte: Elias, sai dessa caverna, porque eu ainda tenho muito trabalho para você fazer, eu ainda tenho um ministério para você completar, eu ainda tenho algo a realizar na sua vida, apesar de você choramingar e achar que fracassou, eu ainda tenho algo a realizar por intermédio de você. E Elias então saiu animado da caverna, irmão, por causa de quê? Por causa da presença de Deus. Pastor, como é que eu recomeço? Eu recomeço quando eu tenho a consciência de que Deus sempre é por nós. E como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como recomeçar depois de fracassar? Em terceiro lugar, tendo a consciência de que a nossa história nessa terra ainda não acabou. Veja comigo o versículo 1 e 2. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, que é o monte Sinai. Verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. O interessante é que lá no capítulo 7 de Atos, no discurso de Estevão, no versículo 30, tem um detalhe aqui que nesse texto não tem. Olha o que Estevão, quando ele discursa aquela palavra maravilhosa diante dos seus algozes, olha o que ele diz: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. O interessante, irmãos, que Estevão, falando sobre esse episódio de Moisés, ele começa assim: decorridos 40 anos, ou seja, ele faz questão de pontuar os 40 anos que Moisés viveu naquele deserto, com aquela sensação estranha de fracasso, amargando de repente um ressentimento por ter falhado e fracassado no seu intento de libertar o seu povo. E Estevão agora ele diz: decorridos 40 anos, e ele fala que o anjo apareceu e o chamado de Deus aconteceu.
Se a gente olhar para a vida de Moisés, você vê que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40, né? 40 anos no palácio, 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, e mais 40 anos no deserto cuidando do povo. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, é que quando Deus chama Moisés, Moisés tinha 80 anos. E eu fico imaginando, irmãos, que ele deveria pensar o seguinte: a vida minha não tem mais sentido. Fracassei lá atrás, tudo se acabou. Certamente eu vou ter que cuidar dessas ovelhas do meu sogro até o final dos meus dias. E de repente, irmãos, Moisés começou a levar a sua vida como se aquilo ali fosse a vida que Deus tinha para ele. Mas eu sempre gosto de dizer, num dia comum, numa manhã comum, quando ele fazia tudo o que ele fazia há 40 anos atrás, algo aconteceu, e o chamado de Deus ocorreu, e a história de Moisés mudou. Tem muita gente, irmãos, que quando enfrenta uma frustração ou um fracasso, acha que a história acabou, né? A minha história acabou, pastor. O meu projeto acabou. A minha vida acabou. Eu agora não tenho mais perspectiva de nada. Olhe para Moisés. A Bíblia diz que depois de 80 anos, Deus escreveu a mais linda das histórias através da vida de Moisés. A partir de 80 anos, Deus chama esse homem, e esse homem se torna o maior líder e o maior legislador que já houve em toda a história da humanidade. Ofereceu ao povo e ao mundo inteiro o maior código de ética que jamais nenhum homem recebera desde então, e que serviu para pavimentar todas as sociedades ocidentais e orientais daquela época. Irmãos, esse homem que de repente, por causa do seu fracasso, ele achou que a sua vida era aquilo ali, mas quando Deus entrou na história, Deus escreveu uma outra história, uma bela história, uma maravilhosa história através da vida de Moisés. E pode acontecer conosco também, amém? Pastor, como é que a gente tem força para recomeçar depois que a gente fracassa? Tendo a consciência, irmãos, que a nossa história ainda não acabou. Deus ainda tem alguma coisa para escrever na nossa vida, e talvez Ele possa escrever uma história muito bonita, muito diferente daquela que Ele escrevera até então. Deus é o Deus dos grandes começos, Deus é o Deus dos recomeços, e é isso que Ele faz na minha vida e na sua, amém? Eu lembro de Paulo de novo em Corinto. Paulo prega em Lídia, Paulo prega em Listra, é apedrejado. Aonde Paulo vai, irmãos, perseguição e cheiro de morte. Quando ele chega na cidade de Corinto, a Bíblia diz que ele é duramente perseguido pelos judeus. E ele então sacode os pés e disse: olha, eu estou limpo do sangue de vocês, eu agora vou para os gentios. Em outras palavras, eu não quero saber mais de vocês, vocês estão se opondo ao evangelho e eu vou para os gentios. Mas o texto diz, irmãos, que no capítulo 18, no versículo 9, ele teve um sonho, e Jesus aparece a ele e disse: Paulo, fale, não te cales, porque eu sou contigo, e eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, tem uma história para ser escrita nessa cidade, fica aí. E a Bíblia diz, irmãos, que por 1 ano e 8 meses, Paulo ficou em Corinto. Foi a segunda cidade que o apóstolo Paulo mais permaneceu. Ele ficou 3 anos em Éfeso, e 1 ano e 8 meses em Corinto. Por quê? Porque a história dele, de Deus naquela cidade, não tinha acabado. Não permita, querido, que uma frustração ou um fracasso na sua vida paralise você. Deus pode escrever uma bela e linda história a partir do seu fracasso, sabia disso? Deus é o Deus do recomeço. Não ache que sua vida acabou. Não, irmãos. Quando o Senhor Jesus está na história, o seu fracasso pode ser um belo recomeço, amém? Interessante que eu me formei em agronomia muito novo.
Eu me formei em agronomia com 21 anos. Eu entrei na universidade com 16 anos. E com 21 anos eu me formei. E me formei e rapidamente consegui um emprego. Fui trabalhar no Triângulo Mineiro. No Triângulo Mineiro eu trabalhei numa grande empresa. E uma multinacional colocou os olhos em mim. Fizeram para mim um convite. Luciano, você não quer trabalhar em Unai, na divisa com Goiás, com projetos de herbicida, inseticida e fungicida de uma grande multinacional? Aí eles me ofereceram um carro, me ofereceram um belo salário. Eu lembro até do carro que eu tinha até hoje, um Golzinho, daqueles antigos, né? A empresa que eu trabalhava era a ICI do Brasil. Era aquela logo que tinha no carro do Ayrton Senna. O Senna tinha um carro com a logo da ICI. E pensando bem, eu, um jovem, trabalhando numa multinacional, recebendo, não é em dólar não, viu gente? Recebendo em dinheiro do Brasil, eu parti para aquela região e comecei a trabalhar. E logicamente, eu pensei, puxa, a minha carreira está bacana, de uma coisa para outra coisa. Aí lá, trabalhando na região do noroeste de Minas, uma empresa de Belo Horizonte colocou os olhos em mim. Conhece bem a região, conhece bem os agricultores, e nós queremos implementar projetos de irrigação com pivô central, sabe? Aqueles grandes equipamentos de irrigação de grandes áreas ao mesmo tempo. E nós estamos precisando de um agrônomo para contactar os agricultores, fazer levantamento de solo e fazer todo o projeto para a gente enviar para o banco para conseguir recurso, para a gente implantar os pivôs centrais no Brasil central, ali nas chapadas do noroeste de Minas e em Goiás. Quando eu olhei aquela oportunidade, irmãos, a ICI ficou pequenininha. Falei, opa, eu topo. Aí abandonei a ICI, pedi minha demissão e fui automaticamente contratado por essa empresa de Belo Horizonte. E isso eu estava galgando já, irmãos. Ó, eu saí de um lugarzinho e só fui subindo, salário aumentando. Eu tinha agora um escritório só meu. Olha que coisa sustância. Eu tinha uma secretária. Olha que coisa chique. Eu tinha um office boy. E na placa, lá na porta do meu escritório, tinha o nome da empresa e o meu nome. É chique no último. Eu falei, puxa, e eu conhecia todo mundo, eu me relacionava bem com os agricultores. Graças a Deus, a maioria dos pivôs centrais que tem hoje no noroeste de Minas, nas grandes fazendas dos grandes agricultores lá, fomos nós que colocamos. Fui eu que fiz muitas medições de água e do terreno para dimensionar o pivô e fazer o projeto. Mas de repente, irmãos, houve um problema. Houve um problema na política, houve um problema na empresa, houve um problema no Brasil. E num belo dia, eu recebi um telefonema. Luciano, vamos fechar o seu escritório. Vamos fechar a empresa. Os projetos de irrigação estão suspensos. Irmãos, eu fiquei estupefacto. Falei, mas como? Como está suspenso? Aconteceu um fato aqui que nós não podemos relatar. Eu sei que a nossa empresa vai fechar e você tem que fechar o escritório, vir para Belo Horizonte, trazer o carro e dar baixa na sua carteira. Eu falei, mas como? Aí você fica pensando assim, por que eu larguei a outra, né? Por que eu não fiquei quieto na ICI? E de repente, irmãos, eu entrei no meu carro, desfiz de tudo, tranquei o escritório, demiti o office boy e a secretária. Em uma semana fiz isso tudo, entrei no carro, lembro como se fosse hoje, voltei para Belo Horizonte, cheguei na empresa, dei baixa na minha carteira, perguntei a eles o que tinha acontecido, ninguém me falou até hoje, e eu então me vi desempregado. Me vi, irmãos, completamente assim, alheio a tudo. Pensei, e agora? O que vai ser de mim? Eu nem deu tempo de eu fazer um pé de meia. Quer saber? Vou voltar para a casa da minha mãe.
E eu saí de lá com 15 anos. Liguei para minha mãe e falei: mãe, tem um lugarzinho aí? Meu quarto está aí ainda? Ela falou: tá, meu filho, pode voltar. Peguei a minha malinha, eu lembro como se fosse hoje. Comprei uma passagem, entrei no ônibus, voltei para minha terra natal. Cheguei em casa, desempregado, desiludido, frustrado, fracassado. Fui procurar emprego. Procura daqui, procura dali, procura daqui, procura dali. Não tinha nada na minha profissão, na minha cidade. E eu comecei a dar aula no cursinho. Fui contratado por um cursinho, por uma escola de 2º grau, e comecei a dar aula de Química, Física e Biologia. Entende um negócio desse? Mas aquilo não era a minha praia, eu era agrônomo, eu queria exercer minha profissão. Aí de repente comecei a mandar currículo, triste, amargurado, numa sala de aula com uma meninada doida. E de repente surgiu um convite em Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte era para trabalhar numa loja, para dar receita de produto químico. Falei: meu Deus, será que é isso? Só que naquela época eu não falei meu Deus não, porque eu não era cristão. Fui para Belo Horizonte, irmãos. Eu lembro como se fosse hoje. Uma tia minha me deu acolhida e eu comecei a dormir num colchonete, num quarto de hóspede. Frustrado, irmãos. Será que é isso que Deus tem para mim? Mas, irmãos, a história não acabou. A história não acabou. Pelo contrário, a história só estava começando. Sabe por quê? Porque foi lá que eu reencontrei a minha Teresa. E foi lá, dormindo no chão da casa da minha tia, dando receita em balcão de loja, que Jesus me encontrou. Foi lá que eu descobri os 2 maiores tesouros da minha vida: Jesus Cristo e a minha Teresa. Pastor, por que você está contando isso? Porque às vezes, querido, você nessa noite esteja amargando um fracasso. E você acha que a sua vida acabou. E você acha que a sua vida não recomeça. Pois eu te digo uma coisa: talvez seja no seu fracasso que Deus tem a bênção e o milagre para você. A sua história não acabou. E foi ali que a minha história mais bela está sendo escrita até hoje. Amém? Pastor, para finalizar, como recomeçar depois de fracassar? Em quarto lugar, nós podemos recomeçar tendo a consciência de que Deus escolhe e usa exatamente os vasos de barro. Olha o que diz o verso 10: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora pense bem, se você estivesse no lugar de Deus, você escolheria Moisés? Se você estivesse no lugar de Jesus, você iria atrás de Pedro? Nós escolheríamos, irmãos, qualquer um, menos um sujeito que fracassa, menos um sujeito que erra, menos um sujeito que leva a cabo aquilo que ele disse que iria. Pois Pedro, irmãos, lá na ceia, ele disse: mesmo que o Senhor vá para a morte, eu irei com o Senhor. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, meu filho, essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí de repente, irmãos, a gente vê esse homem sendo alcançado de novo por essa graça maravilhosa e se tornando líder da igreja, como nós vamos ver em Atos dos Apóstolos no domingo.
o grande porta-voz do Evangelho, o grande líder da igreja, aquele que Deus revelou o Evangelho aos gentios pela primeira vez, aquele que tomou lugar como a liderança do apostolado e aquele que pregou sermões maravilhosos, onde 3.000, 5.000, 2.000 pessoas se convertiam. Quem era esse pastor? É o que fracassou. E a gente vê, irmãos, que Deus então, Ele chama Moisés: eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pastor, como é que a gente recomeça depois que fracassa? Tendo a consciência, irmãos, em último lugar, de que Deus chama, Deus usa e Deus capacita, é vaso de barro. Nós somos vasos de barro, irmãos, nas mãos do nosso olheiro. E quando Ele nos chama, Ele nos capacita e nos usa, mesmo que esse vaso um dia tenha sido trincado, mesmo que esse vaso um dia, aos olhos de todos e de nós mesmos, a gente se ache inadequado. Mas louvado seja Deus, irmãos, que para Deus ninguém é inadequado. Deus usa pessoas imperfeitas, Deus usa pessoas que fracassam, Deus usa pessoas que falham. Elias fugiu, mas Deus usou Elias. Davi adulterou, mas Deus usou Davi. Pedro negou, mas Deus usou Pedro. Foram esses homens, irmãos, que Deus escolheu, que Deus escreveu uma linda história e que Deus usou para a glória do nome dele. Pessoas perfeitas? Não. Pessoas que erraram? Sim. Pessoas que às vezes fracassaram? Sim. Portanto, se há lugar para esses homens, há lugar para você e há lugar para mim. Portanto, meu amado, não tenha medo de recomeçar. Recomece. Recomece de onde você parou. Se você já fez algum intento na sua vida e você parou com esse intento, quem sabe nessa noite é a noite de você recomeçar. Se você de repente fez algum voto e falhou nesse voto, quem sabe nessa noite é a noite de você recomeçar. Quem sabe você fracassou em alguma área da sua vida e você aí tem medo de recomeçar, porque se você falhou uma vez, você tem medo de falhar outra vez. Querido, nosso Deus é o Deus do recomeço. Nosso Deus é aquele que sempre nos faz recomeçar. Ele sempre é conosco. Ele sempre estará conosco. Ele sabe da nossa limitação. Ele sabe, irmãos, que falhamos. Mas Ele quer usar a mim e a você. Pastor Luciano, no dia 5 de dezembro desse ano, Pastor Luciano faz 25 anos que eu fui ordenado pastor. E nesses 25 anos, irmãos, muitas pessoas, muitas histórias passaram diante dos meus olhos. Pessoas que de repente tiveram seu casamento fracassado. Pessoas que de repente tiveram a sua empresa falida. Pessoas que viram seus planos serem frustrados. Pessoas desanimadas, ressentidas com a vida e com Deus, porque falharam, frustraram em algum ponto da sua história. Mas olha, em Cristo há sempre a possibilidade de você recomeçar.